Do Rio Grande do Sul rejeitaram a proposta do governo para renegociação de dívidas, né? E a resolução do Conselho Monetário Nacional não atendeu às expectativas do setor, que pede uma solução a longo prazo. Enquanto isso, os protestos seguem e já se espalham por mais de 60 municípios. E você falou disso no Questão de Ordem, né, Valteno, também? Eu tive com o governador Eduardo Leite na última sexta-feira, exatamente no dia que se anunciou o que seria esse acordo. Só que ele não atinge, Carolina, todos os produtores. Eu acho que é por isso que o Celso Ricardo está com a gente aqui para esclarecer tudo isso, né, Celso? Bom dia. Tá sentindo frio, parece o Celso, ou não é essa cadeira dele? Tá misturando cadeira com blusa, mas eu tô com frio, viu, Celso? Não te julgo, não. Bom dia, Valteno. Bom dia, Carol. Realmente, no Rio Grande do Sul deu uma despencada forte na temperatura, né? Aí nós temos a temperatura baixa, nós temos IOF alta, Selic alta, nós temos a gripe aviária. Não tá muito fácil não, né? Tá não. Eu tô te achando meio desfocado. Não tá não, meninos? Um pouco? Eu acho que é mais aqui no telão pra gente. Acho que na TV não tá assim, acho que na TV não tá. Deixa eu te falar. Bom, o Rio Grande do Sul, eu estive lá, gosto demais dos gaúchos, né? Estamos passando por uma dificuldade, não é da agora. Já é a quarta safra seguida. Primeiro veio seca, depois veio chuva, depois veio seca, agora gripe aviária. E o que acontece? Quando é em outro país, a gente tem, na verdade, países que protegem as linhas de produção, os produtores rurais ali têm injeção na veia de recursos. No Rio Grande do Sul tem que ficar brigando para os produtores, coitados, para eles poderem ter ajuda para poder sair das dívidas, porque não conseguiram produzir. E não consegue chegar a um acordo, Celso? Olha, Valteno, eu mais especialmente tenho acompanhado o agro a nível de Brasil, né? E agora recentemente mais próximo aqui do Rio Grande do Sul, dos pecuaristas e dos produtores rurais de uma forma geral. A gente precisa partir desse ponto, né, Valteno? Falando de uma maneira muito clara e objetiva, o próprio governo estadual tem se mexido muito pouco, o governo federal muito menos. São 6 situações, são 6 safras seguidas que nós temos o seguinte diagnóstico, como tu bem falou, são 4 safras com seca, uma safra que foi boa e essa safra da enchente. Então, é mais ou menos 150 bilhões de passivos que o produtor rural gaúcho tem. O governo federal anunciou algo em torno de 147 bilhões naquela proposta de que realmente faria diferença para o Estado, chegou 6,9 bilhões. Então, o problema é muito sério e essa proposta do Conselho Monetário Nacional, por favor, né? Essa proposta eu classifico até como indecente, tendo em vista que nós, produtores rurais brasileiros, já não temos viabilidade econômica e financeira nos últimos tempos, são inúmeras crises, são inúmeros problemas, a margem de lucro cada vez menor. Aí fala-se muito, né, em prorrogação, renegociação, e o Conselho Monetário me aparece com 3 anos, né, para dar de prorrogação de dívidas para um setor que atravessa problemas e os fatores climáticos, que são os maiores problemas, vieram para ficar. Margem curta, eu vou ter dívida sobre dívida, juro sobre juro, financiamento sobre financiamento. Realmente o produtor gaúcho não poderia aceitar essas condições, né, Valteno e Carol? Pois é, Celso, a gente estava até falando aqui porque o Rio Grande do Sul sofre muito com isso, né? Um dos maiores produtores aí de soja, o principal produtor de arroz. E assim, ano passado a gente mostrou aqui a situação depois das enchentes, né? O prejuízo que os produtores tiveram. Por incrível que pareça, né? E essa minha proximidade, eu recebi muitas ligações de pessoas que estão nesse movimento. Até hoje, áreas de enchente não foram reconhecidas. E os produtores me relataram, um deles, né, que mediante, passado esse tempo das enchentes, chegaram aí 10, 12 caminhonetes do governo federal, inúmeras pessoas tirando foto, fazendo relatórios, prometendo um monte de situação que na realidade não aconteceu. Depois foram relatados que áreas que não foram definidas como críticas, né, pelos municípios, mas áreas que tiveram alagamento, relataram que novamente voltaram, só que em menor número, prometeram resolver o problema e até hoje não resolveram. E os produtores rurais fizeram essa ressalva com relação ao governo do estado e também à própria federação, falaram sobre o próprio IRGA, que poderia ter ajudado um pouco mais, né, até com ajudas mesmo de tratores,
horas trabalhadas, sementes de uma maneira mais acessível também não aconteceu. Então, o produtor rural gaúcho, até hoje, eu não tenho nenhuma restrição em dizer que ele está abandonado quase que por completo. E se nós analisarmos, Valtena e Carol, o patrimônio mais importante, que é o solo, os valores com certeza são muito mais altos dos prejuízos considerados, porque o solo gaúcho ele foi lavado completamente. Só a recuperação desse solo para tornar ele produtivo vai ser muito dinheiro investido. Então, quais as perspectivas, né? Nós tivemos aqui relatos de vários produtores que chegaram numa situação tão crítica que tiraram a própria vida. Eu sei de produtores, importantes produtores de soja e arroz que estão morando nos galpões, que foram readequados, estão passando frio. Outros produtores até com dificuldade para comprar o alimento para suas casas. Então, realmente, se nós considerarmos essa situação e o descaso a partir até dessa proposta e até mesmo do governo do estado do Rio Grande do Sul, que até agora não agiu como deveria ter agido para dar o socorro para essas pessoas, eu não sei, eu acho que nós vamos chegar numa crise de produção de arroz, principalmente, como a Carol falou, que o estado é um grande produtor, nunca antes vista no estado, viu? Pois é. Daqui a pouco, inclusive, a gente tem uma coletiva da Conab, que vai falar sobre produção de arroz. Felizmente, o Rio Grande do Sul produziu bastante arroz na última safra, não foi preciso fazer aquela maluquice de importar arroz do Vietnã, e a gente está com o arroz, inclusive, em queda de preço. A questão toda é o PIB do agronegócio no Rio Grande do Sul. O agro é responsável por metade das exportações deles. O Rio Grande do Sul tem uma tradição gaúcha, uma tradição agrícola secular, né? Então, isso é que preocupa. Eu estive lá e fiquei até feliz de ver, porque, sabe, Carol, a cidade está totalmente recuperada, assim, Porto Alegre. Os gaúchos são muito trabalhadores, corajosos, a palavra da moda, resilientes. Vamos torcer para que o Plano Safra venha aí com algum diferencial para os gaúchos, não só os gaúchos que sofreram, não. O sul de Mato Grosso do Sul também, o oeste do Paraná teve perdas ali com a estiagem. Então, é uma coisa atrás da outra. Vamos agradecer o nosso Celso aí, né? É isso, Celso. Ricardo, obrigada pela participação, pela disponibilidade. E você volta semana que vem, né? Eu que agradeço a oportunidade aí, Valtena e Carol. Semana que vem estaremos juntos novamente. Um abraço aí para vocês. Tá certo.